A graça e a paz de Jesus Cristo. Bem-vindo a este canal que compartilha mensagens baseadas nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o questionamento da autoridade de Jesus pelos fariseus. Nós estamos aqui neste canal fazendo uma gravação de uma série de vídeos para explicar os evangelhos. Já gravamos vários vídeos sobre o Evangelho de Marcos, desde o capítulo 1, e estamos seguindo nessa rota de meditação de todo o Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos ler a parte final do capítulo 11. Vamos ler aqui do versículo 27 a 33. Eu vou deixar aqui uma informação nos outros vídeos aqui do capítulo 11. O capítulo 11 fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois fala a respeito da figueira que foi amaldiçoada, depois fala a respeito de Jesus determinando que a casa de oração é a casa de Deus e não local de venda. Depois fala a respeito do perdão como chave de resposta para a oração, da fé e do perdão. E por último, fala sobre o questionamento da autoridade de Jesus, que são esses versículos que nós vamos ler hoje. Então, no final do vídeo, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo vai ter uma informação desses outros vídeos. São 4 vídeos que completam a leitura de todo o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Aqui, nós vamos começar a ler 27. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Aqui, e tornaram a Jerusalém, nós precisamos lembrar que do lado de Jerusalém estava a cidade de Betânia. E neste capítulo 11, Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém. Quando eles chegaram, era de noite, eles foram pousar em Betânia. Na manhã seguinte eles acordaram e quando estavam indo para Jerusalém, Jesus estava com fome, viu uma figueira que tinha folhas, foi até lá para ver se tinha algum fruto, não tinha, Jesus a amaldiçoou e ele entrou em Jerusalém. Em Jerusalém, ele chegou ao templo e as pessoas estavam negociando dentro do templo. Então Jesus começou a jogar para fora todas aquelas mercadorias e disse: está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração. E logo depois que Jesus realizou aquela obra, eles estavam voltando para Betânia para pousar no final da tarde. E quando eles estavam voltando, aquela figueira estava seca. E então Pedro disse: a figueira secou. Entraram em Betânia, dormiram. E no dia seguinte, que é este dia que nós vamos ler agora, voltaram para Jerusalém. E quando Jesus estava andando pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Versículo 28, e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Então, quando nós lemos esse texto, nós entendemos, era o segundo dia que Jesus estava no templo. No dia anterior, ele tinha derrubado tudo e tinha dito: a minha casa é casa de oração. E antes disso, ele tinha entrado, no dia anterior, ele tinha entrado em Jerusalém, montado num jumentinho, e as pessoas estavam ali aclamando ele como rei, como Messias, como aquele que era de Deus. Então, os fariseus, vendo isso, lhe disseram isso: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Versículo 29, mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas.
Versículo 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Versículo 31. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Versículo 32. Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Versículo 33. E respondendo disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Então esta passagem nos mostra apenas que os fariseus e os escribas, que eram os religiosos, chegaram até Jesus para questionar a ele de onde vinha a autoridade dele para ser tão procurado pela multidão, para falar tantas palavras que que tinham autoridade e para operar tantos sinais, curas e milagres que atraíam tanta multidão. Atraíam tanto a multidão que os próprios fariseus e escribas tinham medo de tocar em Jesus. Tinham medo por causa da multidão. Quando eles procuram a Jesus e querem que ele responda que ele tem autoridade de Deus, Jesus usa a questão do batismo que João Batista operava. Segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, que João Batista veio batizando em águas e dizendo para os fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a escapar do fogo eterno? Porque João estava condenando a hipocrisia dos fariseus e chamava o povo para que se batizasse no Rio Jordão, para que se arrependessem dos seus pecados, para que se humilhassem diante de Deus, reconhecessem as suas misérias e se entregassem totalmente a Deus. E esse João Batista também perturbava os fariseus, porque João Batista, ao batizar no Rio Jordão, estava fazendo algo diferente daquilo que os fariseus faziam. Mas Jesus, sabendo disso, desviou a conversa, como quem diz assim: vocês estão preocupados exclusivamente com os seus próprios interesses. Vocês não querem realmente que eu responda que eu sou o Filho de Deus. Porque quem viu Jesus operando os sinais que operou, fazendo tudo o que fez, estando presente e vendo aquilo que ele fazia, se ainda continuava como inimigo de Jesus, querendo vê-lo derrotado e fracassado, obviamente eram inimigos de Jesus. Então Jesus lança essa pergunta com o propósito de fazê-los ficar sem resposta para não responder nada a eles. Porque Jesus só se manifesta para as pessoas que estão de fato preocupadas com ele. Os sinais não são para todos. Os sinais que Jesus opera são apenas para aqueles que realmente estão preocupados em seguir a ele. Eu estou entrando aqui no texto de Marcos, no capítulo 8, porque nesse capítulo 8, Jesus falou para os discípulos que os sinais são para os que crerem. Nós vemos que em Marcos, no capítulo 8, no versículo 11, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, a disputar com Jesus, né? Pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Versículo 12. E suspirando profundamente em seu espírito disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Então,
o Senhor não dá sinal para pessoas que não querem de maneira sincera amar e respeitar a Deus. Quando Deus ele conhece a nossa verdadeira intenção. Tem pessoas que frequentam igrejas há muitos anos e não conseguem ter comunhão com Deus. E elas não entendem como outras pessoas que chegaram ontem na igreja oram e dizem: Deus falou comigo. Deus está disposto a falar e a dar sinais para todas as pessoas que se achegam a Ele com um espírito quebrantado e sincero. Pessoas que vêm para desafiar Deus, dizendo: eu quero ver se esse teu Deus vai fazer isso ou aquilo. Eu quero ver se Deus vai fazer isso. Não recebem resposta alguma. O Senhor já falou aqui em Marcos no capítulo 8, quando os fariseus foram disputar com ele, ele disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. O título do vídeo é Os Sinais São para os que Creem. E eu vou deixar aqui no canto superior direito a informação para esse link que completa a meditação desse vídeo. Esse vídeo aqui de hoje, ele serviu para analisar Marcos capítulo 11, versículo 27 a 33, que nos mostra que os fariseus não se cansavam de irem atrás de Jesus para reduzir a pessoa de Jesus. Estavam o tempo todo buscando uma oportunidade para questionar a autoridade de Cristo, para questionar a divindade do Senhor, para buscar uma forma de matá-lo. E aqui nós vemos que quando Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, que já foi tratada no vídeo em que nós comentamos os versículos 1 até o versículo 10 desse texto de Marcos capítulo 11, está no canto superior direito a informação para esse vídeo, que ele já estava se preparando para a morte. Quando Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, ele já estava se preparando para revelar que eu sou o Messias. E nos dias seguintes, ele já haveria de ser morto. Ele entra no domingo de Ramos como o Messias e é aclamado como tal. E logo naquela semana ele celebra a ceia e na sexta-feira ele já é sacrificado pela humanidade. Então essa é a palavra de hoje. A palavra de hoje é: qual é a razão pela qual você tem buscado a Deus? Você realmente respeita a sua divindade e realmente reconhece que Ele é o Cristo, o Filho de Deus que traz salvação? Ou você está na igreja porque você tem medo de ir para o inferno, mas você não sabe se realmente o Espírito Santo habita em você e mora em você? Qual é a razão que faz você ir à igreja? Você respeita a autoridade de Jesus? Ou você é um religioso que está seguindo a Jesus, mas nem sabe ainda se ele realmente está com você? Tem muitas pessoas na igreja que frequentam a igreja como pessoas que têm medo de ir ao inferno. Mas se você pergunta a elas, você já teve uma experiência com Deus em que Deus falou com você e em que você tem convicção de que Ele realmente é Deus na sua vida? Por incrível que pareça, existem pessoas que vão muito à igreja, mas que dizem: Ele nunca falou comigo. Eu sei que Ele falou com meu pai, com a minha mãe, eu respeito o meu irmão, a minha irmã, eu respeito o meu marido, a minha esposa, o meu filho, e é por eles que eu venho. Mas o convite que fica aqui é que os fariseus frequentavam tanto a igreja e eles não conseguiram ver como Jesus era Jesus. Que você consiga ver a Jesus e que
a sua vida dentro da igreja não seja uma vida social ou uma vida para acompanhar um parente ou um familiar, mas que seja uma participação em que você realmente vive uma experiência com o Espírito Santo e a comunhão com Deus. E se você ainda não teve essa experiência, vamos orar para pedir isso a Deus. Eu quero fazer uma oração nesse vídeo, pedindo que Deus lhe abençoe e lhe dê essa graça para que você tenha a felicidade plena no relacionamento seu, individual e particular com Deus, e que isso seja motivo de realização e alegria para você mesmo, primeiramente, e para as pessoas à sua volta. Meu Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, eu abençoo a todas as pessoas que assistiram esse vídeo até aqui e peço que o Senhor nos dê a grande revelação da Tua autoridade e que possamos reconhecer o Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador e Senhor, e que não tenhamos dúvidas a respeito de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mesmo quando parece tão difícil a nossa vida e que o Senhor não está mais conosco. Visita esse irmão e essa irmã, essa pessoa que assistiu esse vídeo até aqui, que está pensando, Deus me abandonou. Saiba que Deus não lhe abandonou, Ele está ao seu lado porque Ele fez essa promessa e existe o tempo dele dar a resposta, mas tudo está sendo cuidado por Ele. Acredite nisso. Seja persistente na oração. Abençoa essa pessoa e abençoa todos os que estão buscando essa comunhão contigo e têm algum tipo de dúvida em relação à sua existência, à sua autoridade, à sua comunhão. Que eles possam ter experiências vivas e reais, que o Senhor possa lhes dar sinais de que o Senhor é real e que o Senhor as cuida e que o Senhor nunca as abandona, mas sempre está com elas. Que seja assim, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.